Verdes mares bravios de minha terra natal. Com esse verso lírico e evocativo, José de Alencar abre as páginas de Iracema, não apenas iniciando um simples romance, mas inaugurando uma visão poética e simbólica sobre o Brasil. Alencar é um dos principais nomes da literatura romântica brasileira, e sua obra desempenhou um papel central na construção de uma identidade nacional por meio da palavra escrita. Nascido em 1829 no Ceará, romancista, dramaturgo, jornalista e político, mas é principalmente lembrado pela contribuição literária. Marcado por uma escrita sensível, nacionalista e profundamente ligada à paisagem, à história e as raízes do Brasil. Ao contrário dos modelos europeus que influenciaram tantos autores de sua época, Alencar buscava uma literatura que refletisse a alma do Brasil, suas matas, seus rios, seus povos, seus mitos. Essa proposta o insere de forma contundente no romantismo brasileiro, movimento literário que teve início por volta de 1836 e se estendeu até as últimas décadas do século XIX. O romantismo no Brasil incorporou as bases sentimentais e idealistas do movimento europeu, mas desenvolveu características próprias ao encontrar um país recém-independente, ainda em busca de sua identidade cultural. Por isso, o nacionalismo tornou-se um dos traços mais marcantes do romantismo brasileiro, e, dentro dele, surgiu uma corrente muito particular, o indianismo. O indianismo romântico consistia na idealização do indígena como símbolo da nacionalidade nascente. Para os escritores da época, o indígena deveria ocupar, nas narrativas brasileiras, o mesmo lugar de honra que o cavaleiro medieval. José de Alencar foi o grande mestre desse estilo, tratando o indígena como um herói nobre, corajoso e muitas vezes trágico. Dentre essas obras, Iracema, publicada em 1865, destaca-se pelo grande caráter simbólico e lírico. A obra ultrapassa os limites do gênero, apresentando-se quase como um poema em prosa, uma mitologia fundadora do Brasil. A fusão entre natureza, linguagem poética e idealização do indígena faz de Iracema um grande marco do indianismo e sendo uma das grandes marcas do romantismo brasileiro. Iracema deve ser entendida como um gesto literário, a tentativa de escrever com palavras brasileiras uma origem para o Brasil. Não uma Copa da Europa, mas em uma invenção de si mesmo. É um projeto estético e simbólico de José de Alencar que escreve como autor, e assim a sua obra ganha uma importância histórica, cultural e presente até os dias de hoje. Tanto é que, a tratar a seguir, vamos ver mais sobre esse livro. A estrutura de Iracema foge dos modelos tradicional de capítulos numerados ou partes formalmente divididas. O romance é composto por 33 segmentos curtos e contínuos que, embora não sejam marcados por títulos ou divisões explícitas, funcionam como pequenas unidades narrativas, aproximando a obra longa poesia em prosa. Em fluidez estrutural contribui para o ritmo lírico e mediativo do texto. O narrador é em terceira pessoa ou onisciente com acesso pleno aos sentimentos, pensamentos e conflitos das personagens. Contudo, diferentemente de um narrador meramente objetivo, a voz narrativa assume uma posição altamente subjetiva, poética e, em muitos momentos, profundamente envolvida com a atmosfera emocional e simbólica da história. Há um tom quase místico no modo como a narrativa se desenvolve, revelando um narrador que, embora externo à história, atua como uma intérprete do mito que se forma. A linguagem utilizada é talvez um dos aspectos mais marcantes da obra. José de Alencar emprega uma linguagem rebuscada e fortemente poética, repleta de metáforas, inversões sintáticas e sonoridade. O vocabulário é artisticamente, em alguns momentos, imitando um estilo épico e solene, frequentemente inspirada pela oralidade indígena e pelos elementos da natureza brasileira. Esse estilo poético aproxima o texto de uma narrativa mitológica, como se Alencar não contasse apenas uma história, mas fundasse uma lenda nacional. O estilo ou marca de autor está claramente presente em Iracema. José de Alencar é conhecido por seu esforço em construir uma literatura genuinamente brasileira, e Iracema é um dos ápices desse projeto. Sua marca literária combina nacionalismo, liralismo e idealização. Ele busca valorizar as paisagens, a cultura e a formação histórica do Brasil por meio de uma escrita refinada e emocional. A fusão entre a natureza e personagem, o ritmo, a música da prosa, a intenção de criar um mito de origem para o Brasil são traços inconfundíveis de seu estilo. Em Iracema, os personagens não são apenas elementos da trama, mas símbolos cuidadosamente construídos para representar o encontro de culturas e a formação da identidade brasileira. José de Alencar, ao criar essas figuras, dá continuidade ao seu projeto indianista, utilizando o romance como forma de expressão literária de um Brasil idealizado, lírico e profundamente simbólico.
A protagonista, Iracema, é a representação mais pura dessa proposta. Filha do pajé Araquém e consagrada ao deus Tupã, ela simboliza a natureza virgem, a cultura nativa e a espiritualidade indígena. Alencar descreve-a como a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, revelando sua beleza idealizada e sua conexão profunda com a terra. Iracema é uma figura mítica, quase sagrada, cuja entrega amorosa não é apenas um gesto humano, mas um rito de passagem. Ela se sacrifica, perde sua condição espiritual e, ao fim, sua vida, para que uma nova cultura possa nascer. Martim, o guerreiro português, representa o colonizador europeu. Embora seja retratado com características positivas, nobre, valente e apaixonado, ele carrega consigo o símbolo da ruptura. Martim é um estrangeiro que chega, modifica e, sem perceber, destrói aquilo que toca. Sua união com Iracema é o ponto central do romance, pois marca o cruzamento entre dois mundos, o europeu e o indígena, o racional e o mítico, o cristão e o espiritual. Ao redor do casal, outras figuras reforçam esse simbolismo. Araquém, pai de Iracema, é o guardião das tradições de seu povo. Como pajé, representa a sabedoria ancestral e o elo consagrado. Sua presença silenciosa e respeitosa evidencia o peso das tradições que estão prestes a desaparecer. Caubi, irmão de Iracema, expressa o afeto e a fidelidade à família e à cultura indígena, mas também a impotência diante de transformações inevitáveis provocadas pela presença do europeu. Por fim, Moacir, o filho de Iracema e Martim, é o personagem mais carregado de simbolismo. Seu nome significa filho da dor, e ele nasce do amor proibido, da ruptura, da perda. Moacir é o primeiro mestiço, o primeiro símbolo vivo da fusão entre colonizador e colonizado. Ele representa o novo Brasil, um povo nascido da mistura da dor e da história compartilhada entre diferentes origens. Assim, os personagens de Iracema funcionam como arquétipos de um mito de origem. Alencar não busca retratar indivíduos comuns, mas tipos simbólicos que juntos contam uma história de fundação. A história de um país que surge do encontro entre o velho e o novo, entre o indígena e o europeu, entre o sonho e a realidade. O enredo de Iracema é, antes de tudo, uma história sobre o encontro entre mundos profundamente diferentes, o indígena e o europeu, e o impacto desse encontro na formação do Brasil. A narrativa se passa no litoral do Ceará, um cenário natural deslumbrante, quase mágico, que reflete a força e a pureza da terra brasileira antes da chegada dos colonizadores. Iracema, a personagem central, é uma jovem índia dos Trabajas, consagrada ao deus Tupã, virgem e protegida pelo pai, Araquém. É descrita como uma beleza única, como a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, uma frase que revela sua aura quase sagrada, misteriosa e delicada. Iracema não é apenas uma mulher, mas um símbolo vivo da terra selvagem, da cultura ancestral e da ligação espiritual com o mundo natural. Martim, por outro lado, é um guerreiro europeu representante dos colonizadores portugueses. Ele chega ao território dos Trabajaras como um estranho, portador de costumes, valores e crenças diferentes. Porém, ao conhecer Iracema, se apaixona profundamente e seu amor por ela marca o início de uma transformação, tanto pessoal quanto cultural. E esse amor, porém, não é simples ou isento de dor. A união entre Iracema e Martim rompe barreiras religiosas, culturais e sociais. Iracema, ao se entregar a Martim, deixa de ser a virgem consagrada a Tupã, o que representa uma ruptura dolorosa com a sua cultura e seus votos espirituais. Essa transição é marcada por um intenso conflito interior e pela resistência do povo indígena, que vê a presença do europeu como uma ameaça. O nascimento do filho do casal, Moacir, simboliza o fruto dessa união entre dois mundos. Seu nome, que significa filho da dor, carrega todo o peso simbólico dessa mestiçagem. Um povo nascido do amor, mas também da perda e do sofrimento. A criança representa o Brasil nascente, fruto da mistura entre a cultura indígena e a europeia. A morte de Iracema logo após o parto é o desfecho trágico que reforça a dimensão simbólica da obra. A sua morte não é apenas física, mas também representa o fim de uma era, o sacrifício da cultura nativa diante da expansão europeia. É um momento de tristeza, mas também de renascimento, pois com a morte da virgem indígena surge uma nova identidade, um novo povo. Assim, o enredo de Iracema não se limita a um romance de amor. Ele é uma narrativa carregada de simbolismos, uma alegoria poética da formação do Brasil que fala do encontro e da mistura de povos, da resistência e da transformação, do fim e do começo. José de Alencar usa essa história para construir um mito nacional, repleto de beleza, dor e esperança, que até hoje ecoa na literatura brasileira. Como vimos, Iracema é uma obra emblemática do romantismo brasileiro, que ocupa um lugar central dentro do movimento indianista. José de Alencar, ao escrever esse romance, buscou criar um mito de origem para o Brasil, misturando lirismo, simbolismo e nacionalismo. A obra idealiza a figura indígena e o ambiente natural, apresentando-os como símbolos da pureza e da identidade do Brasil original.
No entanto, essa idealização tão característica do romantismo traz também algumas tensões, pois muitas vezes acaba apagando a complexidade e a diversidade real dos povos indígenas, refletindo um olhar europeu e colonial, ainda que com a intenção de valorizar essa cultura. A força poética de Iracema é evidenciada em suas frases marcantes, que permanecem vivas na literatura brasileira. Um ponto simbólico é o nome dado ao filho do casal, Moacir, que significa filho da dor, refletindo o sacrifício e o sofrimento inerentes à união entre as duas culturas tão diferentes. Além disso, o amor entre Iracema e Martim é traduzido em frases intensas e apaixonadas, como "Ah, meu amor, tu és o sol que me queima e a chuva que me refresca", mostrando a profundidade e os conflitos desse relacionamento. Impossível. A importância de Iracema transcende o simples romance de amor. A obra é fundamental para compreender o esforço do século XIX em construir uma identidade cultural brasileira, rompendo com a perspectiva exclusivamente europeia e dando a voz à valorização indígena e da natureza como símbolos do país. Além disso, o livro abre espaço para reflexões sobre a mestiçagem, colonialismo e memória histórica, temas que permanecem extremamente relevantes nos debates contemporâneos sobre identidade e cultura no Brasil. A escrita de José de Alencar, marcada por sua beleza lírica e imaginética, continua a levantar reflexões estudiosas sobre a obra entre grandes clássicos da literatura nacional. Por fim, Iracema vai muito além de uma simples narrativa romântica. Trata-se de uma construção literária profunda que busca capturar a essência do Brasil nascente, por meio do encontro da fusão e, ao mesmo tempo, do conflito entre diferentes culturas. Apesar das limitações e idealizações típicas do romantismo, a obra permanece um marco imprescindível para entender as raízes culturais e literárias do país. Sua importância reside tanto na poesia e na força simbólica, quanto em sua função como mito fundador, capaz de provocar reflexões duradouras sobre identidade, história e memória nacional, fazendo de Iracema uma obra viva e atual mesmo após tantos anos. Com isso, finalizamos. Obrigada pela atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau!